Bem-vindos ao Dragão Autêntico para a análise ao jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Porto Juventus, derrota por 2-0, fechando assim praticamente a eliminatória, mas ainda faltam mais 90 minutos. Na minha opinião, o Porto entra muito forte. Nos primeiros 10 minutos esteve por cima, esteve muito forte mesmo, com uma pressão muito alta, com uma personalidade muito forte, ganhando até faltas. Há inclusive um livro do Brahimi que poderia ter originado o primeiro golo, mas depois acaba por recuar e a Juventus começa a tomar conta do jogo e a tomar conta do meio campo e a mandar na partida, submetendo o Porto apenas ao seu meio campo defensivo, e a partir daí só deu Juventus. Num cômputo geral acaba por se resumir a partir daí, desta forma, aliás. Mas depois também entra em ação um senhor a fazer lembrar um verdadeiro nazi, não é? Que favorece os mais fortes contra os mais fracos, que começa por inclinar o campo, não é? Começou a inclinar o campo ali por volta dos 15 minutos. E de que maneira? A expulsão do Alex Telles é decisiva, peço desculpa, acho que não há dúvidas disso. A questão é que, sobretudo, a segunda falta é sempre duvidosa, na minha opinião. E aos 27 minutos, numa eliminatória a duas mãos, expulsar um jogador da casa é estragar uma eliminatória, um espetáculo, toda uma indústria, toda uma Europa e um mundo inteiro a querer ver futebol. Se isto fosse em Turim e se fosse ao contrário, eu duvido seriamente que este senhor expulsasse alguém da Juventus. Mas também temos que ser justos, e de facto foi altamente imprudente a entrada do Alex Telles, mas peca por muito exagero ainda assim, e alguma precipitação e alguma sobranceria própria de um nazi a querer expulsar o Alex Telles numa jogada daquelas. E sobretudo o que veio daí para a frente. O que veio daí para a frente, porque depois começam a haver outras coisas, não é? Isto de facto não fica por aqui. Faltas sem ser assinaladas sequer da Juventus, que são faltas para amarelo, nem falta marcada. Por exemplo, há uma do Lichtsteiner sobre o Brahimi, nem quase em cima da grande área do Porto, que o Brahimi tenta fugir pela linha Porto, não, da grande área da Juventus, peço desculpa, que o Brahimi tenta fugir pela linha de fundo, o Brahimi é claramente empurrado e nem falta, e era uma falta para amarelo, e o Lichtsteiner depois curiosamente teve amarelo, portanto seria um jogador aqui que até poderia ter sido expulso. Depois o Porto tem vários jogadores amarelados que nem falta fizeram. Por exemplo, o Maxi Pereira e o Herrera são casos disso, que cortam a bola e levaram amarelo. Enfim, contra um gigante destes, ter uma espécie de árbitro a inclinar o campo desta forma foi algo vergonhoso e que eventualmente nem seria preciso para a Juventus ganhar este jogo. Dragão 27, o Porto, Dragão 8, o Porto teve uma entrada muito boa mesmo, com pressão alta, com domínio, com troca de bola a um nível muito elevado, a jogar muito bom futebol. O Danilo e o Ruben acho que se estavam a completar muito bem e foi uma opção muito acertada do nosso treinador, do Nuno. Mas gradualmente a Juve foi-se impondo, começou a tomar conta do jogo, a empurrar o Porto para trás e a jogar entre as linhas do Porto. Aí começou a haver, digamos, o Porto devia ter jogado defensivamente com um bloco mais cerrado. Depois, mesmo assim, o Porto continua a defender com muita segurança, mas o Alex foi expulso e começa o sufoco. E o duplo critério do árbitro, com o seu expoente máximo, como tu já disseste, na não marcação da falta sobre o Brahim, que levou um garrote do Lichtsteiner, e o amarelo a Maxi, quando fez um corte limpo. Mesmo assim, o Porto aguenta-se. Na segunda parte, aumenta claramente o domínio ainda da Juventus. E a Juventus começa... Porque a Juventus não entrava na área do Porto. E na segunda parte começa a entrar na área do Porto. A bola começa a chegar à área, mas o Porto continua mesmo assim a defender bem. O Porto sabe defender bem. Digamos, um processo que já está muito bem adquirido. E a sair também com algum critério. E quem tem uma importância predominante nas saídas do Porto, um jogador que se destaca de longe, o melhor jogador em campo, Brahimi.
Porque o Brahim não fez nada mal. O Brahim defendeu impecavelmente. O Brahim segurava a bola contra 3 e 4 jogadores à volta dele, não lhe atiravam. E às vezes saía, pondo em risco, digamos, a defesa da própria Juventus. Sim, expunha as fragilidades. Expunha as fragilidades da Juventus. E é inacreditável como depois o Brahim vai ser substituído. O Layún faz um passe de assistência para o golo, esteve infeliz, entrou muito mal o Layún, e a partir daí, logo a seguir o segundo golo, mas mesmo quando o Porto sofre o primeiro golo, acho que há um sinal dado. O Nuno, já, do meu ponto de vista, já tinha feito mal tirar o Ruben, mas foi tirar o Brahimi. O Porto a partir daí perdeu todas as habilidades de sequer de segurar um bocadinho o jogo. Deixou de o segurar, não, deixou de o fazer. Portanto, foi uma má opção, uma dupla má opção, mas sobretudo ter tirado o Brahimi. Sim. Foi uma substituição profundamente errada. Sim. Logo a seguir o segundo golo, portanto, o jogo acabado. De facto, também acho que há aqui algumas opções criticáveis da nossa parte em relação às opções do nosso Mister. A Juventus, de facto, é uma belíssima equipa e a gente referiu até na antevisão que jogam em 3-5-2, eles de facto recentemente têm jogado em 4-4-2, se bem que eu creio que é engraçado que muitas eles a atacar acaba por ser um 3-5-2 disfarçado, porque o Pjanic, no caso, que era o médio mais defensivo, e momentaneamente às vezes o Khedira recuava para junto dos centrais e depois os laterais estavam extremamente bem abertos, tanto o Lichtsteiner como depois o Dani Alves, que acaba por marcar o segundo gol, como o Alexandro, estão muito bem abertos, portanto aquilo é um 4-4-2 que origina um 3-5-2. Sim, e eu acho que essa mudança e essa dinâmica da Juventus também causou muitas dificuldades ao Porto. Mas de facto o Porto, o Danilo até referiu uma coisa na conferência de imprensa, não é flash interview, disse que o Porto acabou por pôr a Juventus a jogar um bocadinho pelas laterais e isso beneficiou o Porto. Claro. Porque de facto as opções de entrar pelo meio eles não estavam a conseguir. Daí recorrerem muitas vezes ao remate de fora. Exatamente. Não é? Eu pergunto isto mais uma vez, eu estou farto deste assunto, mas o que é que o Herrera está a fazer no 11? O que é que ele acrescenta que não acrescenta um André, que não acrescenta um Oliver? Até comparando com este jogador, já para não falar no seu momento de forma. E depois não é substituído. E de facto, há aqui uma substituição que para mim é mais grave de todas. Sai o Rubem Neves. O Rubem Neves? Então o Rubem Neves e o Danilo estavam tão bem a fechar precisamente os espaços interiores, a não permitir que a Juventus entrasse por dentro, que entra precisamente por dentro no primeiro golo. E sai o Rubem Neves. E vai o Herrera para o meio. O Herrera é um perfeito assistente. O Porto terá tido à volta de 50 mil assistentes? Não, temos 50.001. Foi o Herrera. Então no primeiro golo da Juventus, tu vês o Danilo a correr atrás do Piaca, que marca o golo, e vês o Danilo a correr que nem um doido, e depois vês o Herrera atrás a olhar para a jogada impávido e sereno. É uma imagem de facto que diz respeito muito ao que foi o Herrera neste jogo. É algo que eu já acho que já ninguém entende, sinceramente, por muito que se defenda ao jogador, e não tenho nada pessoalmente contra ele, a insistência neste jogador que não tem a mínima condição física nem psicológica, sobretudo, para jogar nem sequer na equipa B do Porto. E de facto, o que é que sentirá um André, o que é que sentirá um Oliver no banco? Alguém que me consiga dizer o que é que o Herrera faz que eles não fazem, porventura. Eu sinceramente não consigo entender. Mas é algo que já me enerva tanto este assunto, que eu acho que já nem devia ser assunto, porque já devia estar mais resolvido. E de facto o Layún também entra extremamente desconcentrado e acaba por assistir inacreditavelmente para o primeiro gol da Juventus. E depois a equipa descomprime e mal, e sofre o segundo golo, que de facto acaba por ser uma machadada final nas aspirações do Porto. E de facto a seguir ainda retirar o Brahimi é algo que, para além do Herrera, acho que também ninguém percebe. O melhor jogador em campo, segurou a bola, rompia, comia metros, era o jogador mais perigoso do Porto, tirá-lo é algo inacreditável. O Diogo Jota até podia fazer sentido, mas não naquele momento, porque ali ele nem se viu e foi completamente absorvido pela defesa da Juventus. Nem teve, tinha o Porto que estar com outra dinâmica. Sim, completamente.
Não há muito a dizer. O Porto até... Só uma palavra para o processo defensivo do Porto, que o Porto foi grandioso e os jogadores merecem uma palavra, que o Porto defendeu muito bem. O Porto até foi histórico. Foi histórico. E de facto a Juventus não teve oportunidades flagrantes de golo, que era algo que eu ia comentando ao longo do jogo, tirando remates de longe. Há sobretudo um remate do Higuaín que tirou o Filipe da frente e ia marcar, mas eram remates de longe. Que merecia ser mais golo do que o primeiro golo, que foi uma oferta. Foi uma oferta, porque de facto o golo acaba por ser uma desconcentração do Layún, que também se diga que é um jogador que deveria ter mais minutos e mais ritmo, e vamos ver também como vai ser o próximo jogo sem o Filipe no Bessa, mas depois lá iremos. Mas infelizmente está praticamente fechado, ainda assim faltam 90 minutos e vamos ver sobretudo como é que o Porto chega à altura do jogo da segunda mão, não é? É sobretudo isso que é o mais importante. Se o Porto está na mão de cima, se o Futebol Clube do Porto está a discutir o campeonato e vai moralizado e eventualmente tenta conseguir uma coisa, que é conseguir um golo e manter-se coeso, manter-se bem, com cabeça limpa. Mesmo assim, eu gostava de referir duas coisas. Primeiro, continua a não me agradar o modelo de jogo do Futebol Clube do Porto, que é muito a insistência na bola para a frente com muita rapidez. Acho que o Porto em determinados momentos podia ter um bocadinho mais de posse, quebrar um bocadinho o jogo como teve nos primeiros 10 minutos. Como teve nos primeiros 10 minutos, mas... Estava em casa, não tinha outros motivos. O que é que o Nuno Espírito Santo tem contra jogar-se bem? Não entendo. Continuo a não entender isso. E depois, uma coisa... Só para dar uma chega também a isso, depois corres o risco de ter um jogador menos inspirado que aguenta as bolas, como foi hoje o caso do Soares, que lutou até a exaustão, mas não esteve feliz. Ao contrário do Herrera. Sim, por exemplo. E a minha segunda nota ia ser sobre o Herrera. É inacreditável. O Porto arrisca-se a perder uma época. Eu estou a pôr um peso enorme nas costas do Herrera, mas... Não é ele que tem culpa. Mas não é ele que tem culpa. Quem tem culpa é o treinador. Sim, claro. Porque é inacreditável como é que o Herrera pode estar em jogo. O Herrera pode comprometer-nos em todas as provas. Já quase comprometeu o campeonato aqui contra o Benfica. Eu não sei o que é que se passa. Há ali interesses escusos, há ali qualquer jogada de bastidores. Ele tem que jogar porque há um acordo entre o empresário, entre o Porto, o clube. Dizem que ele quer a imagem do Porto. Não é nada a imagem do Porto. O Porto não é tudo menos a imagem do Porto. O Porto não é ele. O Porto é o Ruben Neves. O Porto é o André Silva. O Porto é o Danilo. Isso é que são os jogadores. O Porto é o Casillas pela pessoa que ele é. Claro. Isso sim é que é ser Porto. E é também o Porto, é o Layún, quando o Layún jogava com regularidade. E é o Filipe e o Marcano. Isso é que é o Porto. O Herrera não é o Porto. Não é o Herrera homem. É o Herrera jogador. Claro, não é o Porto. Claro que sim. Não, até porque há uma questão. A gente está aqui a falar, obviamente, sempre do Herrera jogador. Ele, de certeza que ele próprio, como pessoa, não se sente confortável a jogar. Não pode estar a sentir-se porque ele está, mesmo assim, muito longe do seu melhor. Quer dizer, na verdade, o Porto, em alguns momentos, teve não 10 jogadores, mas 9. Sim, exatamente. 9. O Herrera não fazia pressão. Perdia bolas constantemente. Assim, quando o Ruben saiu, o Danilo ficou barata tonta, coitado. Eu acho que o Porto perde o jogo pela saída do Ruben Neves, que é algo que eu não entendo como é que o Nuno alterou aquele duplo pivô. Para mim é o principal erro deste jogo de leitura. Que foi uma abordagem muito correta no início. Ele fez uma opção muito correta. Sim. Pronto, foi altamente lamentável, é pena e custa-nos, como é óbvio, perder, sobretudo em casa, e ser dominado desta forma, que de facto acho que mesmo assim exigia-se um bocadinho algo de melhor em qualidade ao Futebol Clube do Porto, mas também tendo em conta as circunstâncias e o campo inclinado que foi a certa altura, ainda se tornou mais complicado. Vamos ver como é que o Porto reage e está aqui mais um teste cabal, porque o Porto está no limite, está no fio da navalha, porque mais um deslize mesmo num campeonato e a época de facto fica realmente perdida, portanto vamos ver como é que o Porto reage e será um teste à capacidade. Eu quero acreditar que o Porto também saiba fazer a distinção e vá com uma abordagem até de alguma revolta para o jogo do Bessa. Esperemos que sim, que tenha sido a última derrota da época e que agora só venha
tenham vitórias. Está assim feita então esta análise. Comentem, digam-nos o que é que Primeira acharam. derrota em casa já agora. Primeira Esta derrota em casa esta época, infelizmente. E de facto no Dragão o Porto degladeia-se muito bem, mas com a Juventus parece que não consegue haver um jogo isento, não é? À semelhança da final da Taça das Taças, onde o Porto perde 2-1 com um segundo golo ilegal da Juventus e com um penalti negado ao Porto também nessa final. Portanto, isto parece que tem que ser sempre assim, infelizmente, e as coisas não mudam ao longo dos tempos. Mas comentem, digam-nos o que é que acharam da arbitragem, do jogo do Porto, das opções do Nuno. Façam também a vossa análise connosco. E não deixem de estar com a equipa, porque a equipa temos que nos unir e estamos num momento decisivo. Estaremos de volta para a antevisão depois ao jogo do campeonato Boa Vista Porto. Visitem-nos também no Facebook, não se esqueçam de fazer gosto, subscrever e tudo mais. Estaremos de breve então nesse jogo. Até lá. Até lá.